Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a missionária Daniele e estamos aqui em nosso podcast Mulheres no Altar. E hoje para falar sobre o nosso evento Batom Fashion, que já está na sua 4ª edição. Estou muito feliz em receber aqui a pastora Fernanda Leal, que é ao lado ali do pastor Walter Evangelista. Eles pastoreiam a ADNX. E desde já, pastora, eu quero aqui parabenizá-los pelo brilhante trabalho que vocês têm feito na obra do Senhor. Seja muito bem-vinda, pastora Fernanda. Amém. Glórias a Deus. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor. Tudo isso é Deus quem faz em nossas vidas. Amém. E eu estou muito feliz por a gente estar conseguindo, pela misericórdia do Senhor. O Senhor permitiu que a gente realizasse esse desejo, que eu acredito muito que foi Ele que colocou no nosso coração, de ter esse estúdio, essa sala para fazer essas transmissões, esses podcasts. Nós sabemos que o momento em que nós estamos vivendo, as mídias sociais, esses meios de comunicação, é uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos usar para transmitir a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui, nesse espaço, e iniciando hoje com o nosso podcast Mulheres no Altar, falando desse tema tão maravilhoso que é o nosso Batom Fashion. Né? Então, pastora, nós sabemos aí que existem muitas dúvidas, né, questionamentos, às vezes curiosidades sobre o que é o Batom Fashion. A senhora pode nos falar a respeito o que é o Batom Fashion? Então, eu vou falar sobre como ele surgiu e o que é o Batom Fashion, né? O Batom Fashion, ele é um evento que foi idealizado por Deus, é claro, através da vida da nossa pastora estadual, pastora Eusimar Mariano. Foi algo que Deus colocou no coração dela para fazer para as mulheres. Então, é assim que surgiu o Batom Fashion. Ele surgiu através da nossa pastora, ela foi a idealizadora, o Espírito Santo colocou no coração dela, né, e ela idealizou esse projeto e trouxe esse projeto até nós para nos abençoar. O Batom Fashion, desde do seu marco inicial, eu perdi já a contagem, mas já faz muitos anos que existe o Batom Fashion. Ali, a pastora começou ele, se eu não me engano, não sei se em Barra do Garças ainda, quando a sede era em Barra do Garças, eu não me recordo, acredito que sim. E ele se estendeu até hoje. E nós, que não somos bobas e nem nada, né, seguimos a direção que Deus dá, nossas lideranças, e sempre eu me preocupei com isso, né, de estar seguindo essas orientações, porque eu acredito muito que vem de Deus. E desde Várzea Grande a gente já realizava também ali, participando junto com Cuiabá. E quando eu vim para Chavantina, eu falei, quando o Senhor nos trouxe para cá, eu falei, se o Senhor nos permitir, quero muito poder realizar o Batom Fashion aqui também, porque eu vejo o Batom Fashion como um evento transformador, maravilhoso, vindo direto do coração de Deus para abençoar nossas vidas, a vida das mulheres. Então, ele surgiu dessa forma, né? E o que é o Batom Fashion? O Batom Fashion, ele é o evento feito para as mulheres. Ele é realizado sempre no mês de maio, porque ele é em celebração a Deus pelo Dia Internacional das Mulheres, que o mundo inteiro celebra, né, 8 de março, como o Dia Internacional das Mulheres. Como nem sempre a data, né, bate no Dia das Mulheres, ou dá para a gente organizar no mesmo dia, sim, mas então nós realizamos dentro do mês de março esse evento intitulado Batom Fashion, que é um evento, sim, voltado para as mulheres, em celebração a Deus pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu digo assim, que a mulher para Deus, ela é tão importante, como tudo que Deus fez é importante, mas eu falo assim que nós somos especiais de uma forma diferenciada, que até verdade, o mundo, né, tem um dia separado, né, para nós, para celebrarmos nossas vidas. E a gente não pode deixar essas coisas passar despercebido. Eu louvo a Deus pela vida da nossa pastora estadual, minha pastora, que ela foi sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e trazer esse evento tão maravilhoso para as nossas vidas, que é o Batom Fashion. É um evento exclusivo, idealizado para trabalhar a autoestima da mulher, para fortalecer a autoestima da mulher. Isso é o Batom Fashion. Que maravilhoso, né? Nós aqui da ADNX estamos muito felizes, né? As mulheres aqui de Nova Chavantina,
por ter esse evento, né, que já está aí na sua 4ª edição esse ano. Sim, Dani. Então, nós temos aí visto muitas coisas boas acontecerem na vida de mulheres. Sim, eu vejo assim que uma das grandes dúvidas das pessoas, eu vou usar essa palavra dúvida, é com relação ao nome, né, Batom Fashion. Né? Eu esqueci de falar sobre isso, sobre por que o nome, né, Batom Fashion. Porque batom é um símbolo que nos faz lembrar de quê quando você pensa em batom? Mulher. Da mulher, né? não é? Isso. Então, é assim, como o evento ele é voltado para trabalhar a autoestima da mulher, quando a gente pensa em autoestima, sabemos que a autoestima ela não está voltada só para o exterior. A autoestima, primeiro, ela começa dentro de nós, para poder externar, né? Para que transpareça aqui fora, a mulher ela tem que estar com a autoestima dela interior equilibrada. Quando ela tem um equilíbrio das suas emoções, da sua autoestima interior, ela vai externar isso aqui fora. E batom é um símbolo que lembra, né, dos cuidados, né, de beleza. Então, eu achei lindo isso, né, a questão do nome. Os preconceitos existem, depois a gente fala sobre isso, mas o nome batom é exatamente por isso. E até, você fala assim, mas batom não é todo mundo que usa. Eu falo, as que não usa tem desejo de usar. Pode ter certeza. É algo criado para diferenciar. E desde a antiguidade, né? Isso de batom, essas pinturas, essas sempre aconteceram. Desde quando você para estudar a origem, o princípio, o surgimento, você vai ver como isso é antigo e como isso, né, já vinha e associado a todas as culturas e povos, sempre teve. Então, batom é por conta disso, é um símbolo que representa, sim, a imagem externa da mulher, a beleza, o autocuidado. E fashion é um termo inglês usado para moda. Né? Fashion é um termo inglês que significa usado muito para a questão de moda. Né? E no batom fashion, a gente trabalha essa questão do exterior da mulher, da sua imagem. Como a mulher se vestir, como a mulher se portar, né? Como ela, a aparência dela, a gente trabalha isso. Esse é um das intencionalidades do batom fashion, é trabalhar isso. Exatamente. Trabalhar o exterior também. Né? Da mulher. Sim, as suas roupas. As suas roupas, né? A sua forma de se cuidar. Isso. Por isso o nome Batom Fashion. E é um nome lindo, gente, não acha? É maravilhoso, né? Muito chamativo, realmente. Assusta algumas pessoas, né? Isso. Mas é só pessoas que ainda não passaram pelo processo de renovação do entendimento. Então, não consegue experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. Exatamente. É saber usar todas as coisas para a glória de Deus. Isso. E uma das questões também, né, que são sempre aí levantadas, né, pelas mulheres quando a gente faz um convite a elas para estar participando do evento, é o que acontece durante esse evento, qual que é a programação dentro do evento. A senhora pode nos explicar como acontece esse evento, essa programação toda? Então, o evento, como eu falei antes para você, ele é totalmente voltado para a mulher. Então, toda a programação do evento, tudo o que acontece no evento, é feito pensando na mulher. E o que acontece durante o evento? Primeiro, eu quero dizer que o Batom Fashion ele não acontece apenas na data marcada. Ele acontece no início do ano, a gente já começa a pensar nele e trabalhar nele. Porque existe um antes do Batom Fashion que as pessoas só conhecem quando eles veem o resultado no dia do evento. Isso. Né? Mas a gente trabalha para abençoar vidas durante aí 2 meses e pouquinho antes de realizar o evento. Né? No Batom Fashion, nós temos essa fala, esse ensinamento que transmite aí o autocuidado da imagem. Por quê? Porque as mulheres elas foram, ao longo do tempo, perdendo a sua verdadeira essência, perdendo esse senso de valor, de cuidado, de amor próprio. Sim. E nós queremos, então, resgatar isso. Então, a programação ela volta para isso. Então, nós temos momentos dentro da programação que é voltado para isso, para a imagem realmente, como eu disse anteriormente, para a imagem. E temos momentos que é voltado ali para louvor e adoração. Nós começamos sempre o evento, eu estou falando aqui, não estou falando na ordem correta, porque a
gente está falando conforme está lembrando aqui. Mas o início nós recepcionamos todas as nossas convidadas com um lindo coffee break, né? Ou coquetel, um coquetel cristão, né? Sem bebida alcoólica, mas com tudo de bom que é saudável, que nós podemos participar. Nós recepcionamos nossas convidadas assim. Existe ali vários cantinhos, né? Para fazer aquilo que as mulheres amam fazer, fotos, né? Registrar, né? Fotos. Registrar, né, as suas fotos. Sim. Temos louvor, temos, né, que é a adoração, temos momentos de dinâmicas, e aí temos as ministrações da palavra. Enfim, é um evento extraordinário, e é isso, gente, que acontece no Batom Fashion. Não é nada fora dos padrões bíblicos, nada fora dos padrões de Deus, nada fora. O que acontece no Batom Fashion? Mulheres são extremamente transformadas e abençoadas para a glória de Deus. É isso que acontece dentro do Batom Fashion. E se você quer saber mais detalhes, vem participar conosco. Esse ano vai ser dia 15 de março. Gente, nós começamos sempre às 14 horas. 14 não, às 16 horas. 16. Esse ano às 16 horas. Esse ano às 16. Isso. A gente começar um pouquinho mais cedo, exato. né? Porque a gente vai ter uma programação especial. Acontece cedo porque é muita coisa que a gente faz num dia só. Então, por isso, ele tem esse início mais cedo. Né? Sempre realizamos ele ali no lado de fora da nossa igreja. Aqui em Nova Chavantina não achei um espaço, né, que coubesse todas nós. Desde a nossa primeira edição, a gente tem um número, graças a Deus, considerável de participantes, né, Dani? Eu me recordo que o primeiro nós fizemos foi 430 inscritas. Isso. E aí, quando eu falei assim, poxa vida, alcançamos muitas mulheres, podemos alcançar um pouquinho mais. Aí fomos ajustando o espaço aqui, aí do segundo em diante nós já fomos para 520 mulheres, 500 mulheres, depois 530 mais ou menos. E esse ano aí, o máximo que dá para a gente colocar aqui no nosso espaço é 550 mulheres. Mais do que isso, não comporta, então nós não podemos colocar. Mas eu espero muito, eu desejo esse momento, e se for da vontade de Deus também, desse evento ele ter um crescimento considerável, nós podemos alcançar milhares. Em nome de milhares Jesus, de mulheres, né? para a glória de Deus, sendo curadas no seu interior, curadas na sua autoestima, sendo valorizadas. Sim. E o nome do Senhor sendo glorificado. Então é isso que acontece, gente, no Batom Fashion. É lindo demais, é um dos maiores eventos, né, pastora? Sim. Que nós, assim, organizamos aqui da ADNX, porque realmente esse ano a nossa meta é 550 mulheres, que é o que no momento, né, comporta, como a pastora Fernanda falou aqui. Então, nós queremos aí que você aproveite ao máximo e já adquira o seu convite o quanto antes para você não perder esse evento maravilhoso na sua vida. Isso é bênção. E nós sabemos, né, pastora, que às vezes tem muitas pessoas que elas são difíceis de compreender, às vezes ainda tem uma resistência, né? Alguma dificuldade para entender esse evento, né? Sim. Existe isso. E eu gostaria que a senhora nos falasse, né, sobre essa resistência, sobre essa dificuldade que as pessoas ainda têm. Muitas mulheres têm ainda, né? Mulheres e homens, né? Também. Eu acredito muito, Dani, que essa dificuldade de receber, né, eventos como esse, de falar sobre temas como esse, eu acredito que essa rejeição, porque acaba sendo uma rejeição, né? Que muitas pessoas, ou preconceito, que muitas pessoas têm com relação a esse tipo de evento nas igrejas, falar sobre essas temáticas dentro da igreja. E aí onde está o grande erro, o grande problema. E aí onde nós podemos, ao longo dos anos na obra do Senhor, já são 26 anos, né, envolvida na obra do Senhor, 26 anos, 20 anos pastoreando, né, diretamente. E eu vejo, eu faço uma análise de tudo isso, assim, eu vejo quantas mulheres sofrem, desistem da sua própria vida, perdem os seus casamentos, né? E o pior de tudo, desistem de si mesmo por conta de preconceitos, por conta de falta de conhecimento. Então, eu acredito que o problema
dessa rejeição, dessa dificuldade, está na falta de conhecimento. Em resumo, né, com relação a isso, e sem ofensas, eu não quero ofender ninguém aqui, mas assim, mas no sentido literal da palavra, eu posso dizer que isso é ignorância. No sentido literal, não é uma forma de ofender, mas no sentido literal é ignorância. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, em Mateus 22, que nós erramos por quê? Por que nós erramos? Nos falta o conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É exatamente aí onde está o problema, o preconceito, a rejeição de 99,9% das pessoas que têm dificuldade desse tipo de evento e de falar sobre esses termos, né? Sobre esses temas dentro das igrejas. Por falta de conhecimento. Sim. Porque quando eu paro, Dani, e penso na palavra de Deus, e medito na palavra de Deus, e aqui, em parte, eu já estudei muito, porque como mulher, e como à frente do trabalho junto com meu marido, para cuidar de pessoas, eu me vi na obrigação, né, de buscar conhecimento, para mim não errar, porque eu estou à frente de algo precioso, que não é sobre mim, mas é sobre Deus. É sobre Deus e sobre a sua palavra. Então, eu não posso ensinar qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que me preocupar em ter ensinamentos bíblicos, em falar dessa verdade aqui, da palavra de Deus. Então, pensando nisso, eu sempre fui curiosa, desde o início da minha fé. Sim. E, assim, por estar na Assembleia de Deus e ter um pensamento um pouquinho diferenciado ali do início da minha fé, isso me despertava ainda mais a buscar conhecimento. Mas por quê? Será que nós temos que ser assim mesmo? Desleixadas, mal cuidadas? Será? Eu vim antes de eu me converter, eu sempre amei joias. Sim, joias, assim, faz o nome de falar, né? Mas eu usava muita biju. Sim. Muita biju, eu uso até hoje, amo, não tenho nenhum preconceito. Eu usava muito, assim, até eu vi uma banquinha de gente vendendo assim na rua, eu ia lá, comprava, sempre amei brincos, sempre amei brincos, né? Sempre gostei. E aí, quando eu me converti, que eu vim para a Assembleia de Deus, eu falei para Deus, Senhor, não deixa ninguém vir aqui falar mal das minhas coisas. Eu falava a Deus, né? Não deixa, porque eu não acredito muito nessas coisas e tal. Sim. E aí, beleza, ninguém veio me perturbar, né? Falar comigo sobre isso, ninguém. Eu tive a minha primeira pastora aqui na Assembleia de Deus, que foi a pastora Anaís, que mulher sábia, meu Deus, que mulher amorosa. Ela me abraçou, me amou, me aceitou, e ela não usava essas coisas, mas ela era muito linda, sempre foi. Sempre foi cabelinho cortado, pintadinho de loiro, toda cuidada, toda cheirosa. E ela me atraiu. Quando eu vi ela muito diferente das demais, da grande maioria. Sim. E ela me atraiu. Eu falava assim, e ela me amou, ela me aceitou, me amou. Ela não falou dos meus brincos, ela não falou das minhas calças, ela não falou da minha forma de vestir, falou nada. Ela simplesmente me acolheu, me amou, me pastoreou. E isso foi lindo, porque eu até me emociono, porque eu acho que assim tem que ser. Na obra, nós temos que ser assim, né? Deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer. Ela sempre, eu curiosa, conversava com ela me falava os porquês e tal, mas ela nunca falou isso ou aquilo. E ao passar do tempo, eu ouvia os ensinamentos, né? Nosso pastor pregando, dizia que não pode e tal, e o Espírito Santo foi me convencendo a obedecer. Eu sempre tive essa consciência. O Espírito Santo nunca me convenceu que seria pecado, ele sempre me convenceu a obedecer. Eu sempre tive um coração obediente. Então, conforme eu fui ouvindo a palavra, o pastor pregando, a pastora falando, o meu coração foi se convertendo a obedecê-los. Mas eu nunca, em nenhum momento, desde a minha conversão, desde que eu aceitei Jesus, em nenhum momento eu tive isso como pecado. Não tive. Exato. Nem o usar de calça, bermudas, joias, enfim, nunca tive isso como pecado, porque eu nunca acreditei nisso. Mas o Espírito Santo sempre me convenceu a obedecer, porque o pecado está na desobediência. Exato. E é isso que eu sempre oriento, quando, através das minhas mídias sociais, eu acabo ajudando muitas mulheres, de outras denominações, de outros ministérios, e elas sempre vêm, eu admiro você, a sua forma e tal, gostaria de ser assim. Eu sempre procuro orientar elas assim, olha, como o Espírito Santo falou comigo. Eu sempre falo assim, olha, isso não tem nenhum problema, não é que seja pecado, mas o pecado está na desobediência.
se a sua igreja, os seus pastores, esse é o costume, porque é um costume, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, isso é um costume, se na sua igreja os seus pastores têm esse costume, obedeça, que Deus vai te honrar. Não desobedeça. Tanto que quando eu sou chamada para ministrar em outras igrejas que não são do nosso ministério, que eles têm esse costume, eu procuro saber, sabe? Para mim não ofendê-los, para mim não desagradá-los, não porque isso seja pecado, mas é porque eu costumo respeitar. Isso é uma questão de respeito. Então, é por falta de conhecimento mesmo. Como eu disse, em resumo, é ignorância. Erramos por não conhecer a palavra de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus. É exatamente isso. E a gente nota, e voltando à questão de conhecer, de estudar, a minha curiosidade, eu sempre fui buscar na palavra e eu encontro, assim, nossa Deus, cada histórias lindas, desde o Antigo, né, até o Velho Testamento, de mulheres maravilhosas que estiveram à frente, que estiveram em destaque. E pensando nessas mulheres, eu nunca consigo ver elas, algumas delas, assim, de forma desmanzelada. Não, eu vejo mulheres poderosas, né? Eu imagino uma juíza, Débora, né? Isso. Aí eu vou para Esté, eu quero falar de Esté. Sim. Nós ouvimos muito falar de Esté. Esté, uma rainha, né? Que mulher poderosa. E quando eu vou lá para a história de Esté, está lá em Esté 12, que quando a palavra de Deus fala sobre a preparação das mulheres para que o rei Assuero escolhesse a sua nova rainha, é lindo quando você está estudando o texto, que você vê ali, aquelas mulheres, elas passavam, Dani, por um período enorme de cuidados. Está lá em Esther 12, depois você lê. Sim. Passava por um período enorme de cuidado. Elas eram banhadas em óleos, em essência, cuidando, preparando o corpo delas. Elas eram adornadas, enfeitadas. Está lá, está na palavra de Deus, está lá em Esther 12, isso é o Antigo Testamento. Elas eram, e Esther era judia, era do povo de Deus, né? Tinha conhecimento de Deus, era de Deus, tá? Que fique bem claro. Não era mundana, vamos usar essas expressões, né? Que eu nem gosto de usar. Mas, enfim. E ali a Bíblia diz que ela foi toda preparada dentro da cultura daquele povo, daquele reinado, aquele palácio. Ali existia uma casa das mulheres. E nessa casa das mulheres, se a gente for usar os nomes mais comuns, né? Porque naquela época os reis tinham várias mulheres, né? E tinha a rainha, mas tinha várias mulheres. Podemos dizer um harém, né? Isso. E lá naquele local, ali tinha tudo que elas precisavam para deixar aquela mulher linda, cheirosa, maravilhosa, adornada para o rei. Isso, né? Prontas, né? Pronta. Se você estudar ali o texto e aí você for estudar profundamente na história, você vai entender que Esté, ela usava tudo que a gente usa hoje, mas só que de maneira bem mais elevada. Porque as riquezas daquela época... Muito. Claro que hoje tem pessoas que têm todas as riquezas, mas não se compara à nossa. Acho que lá não existia essa questão de bijuteria, né? Era ouro mesmo, era ouro, prata, era metais preciosos. A gente vê isso. E também, quando eu paro para pensar em Abraão, em Sara, quando eu paro para pensar em Rebeca, quando Abraão manda o seu servo ir buscar uma esposa para Isaac, esse servo vai atrás dessa mulher. Sim. E ele leva consigo joias. Joias para ela. Leva pendentes, pulseiras, e a Bíblia é clara em falar isso. Gente, eu falo, por isso que é falta de conhecimento, viu, mulheres? Falta de conhecimento, mas eu volto a afirmar, se a cultura da sua igreja, se o costume da sua igreja, pregado pelo seu pastor, que é ali o líder da sua igreja, é que você não use e obedeça, mas isso não é pecado. O pecado vai estar na desobediência. Por que eu estou falando isso? Para que você não julgue as que usa. Para que você não julgue as que usa, porque não é pecado, Dani. Isso. Não é pecado, nunca foi e nunca será. O pecado está nos excessos. Sempre vai estar nos excessos. E aí é o que a gente vê ali, vários homens de Deus no Novo Testamento ensinando sobre os excessos. E quando você vai estudar,
você entende que era sobre os excessos que eles estavam se referindo ali naquele momento, na palavra do Senhor. Porque as pessoas não entendem, porque elas não buscam esse conhecimento. Então, sempre que eu vejo, né, pessoas que não valorizam o autocuidado das mulheres, que não valorizam essa parte tão importante das nossas vidas, da nossa existência, que tem preconceito com relação a isso. Sempre que eu ouço ou vejo um vídeo de alguém que tem esse tipo de... eu sempre percebo nessas pessoas que elas falam do que ouviram, simplesmente, que elas não estudaram, que elas não buscaram. Elas acreditam em algo que elas ouviram. Acreditam piamente sem se preocupar em estudar as Escrituras e o verdadeiro poder de Deus. Sim. Entendeu? Eu acredito muito que é isso. Né? Elas têm um entendimento equivocado que levam essas pessoas a ter esse tipo de preconceito. Estou procurando as palavras mais tranquilas para falar, né? Que tem esse tipo de preconceito. Né? E isso acontece por quê? Porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, vou falar Assembleia de Deus no termo geral, ela foi fundada por evangelistas europeus, né? Daniel Berg e Gunnar Wing. Esses homens que são os fundadores da Assembleia de Deus no mundo, né? No Brasil, sim, e já se esparramou pelo mundo inteiro, eles vieram para o Brasil e trouxeram essa cultura europeia para dentro da igreja. Eles trouxeram, né? E a Europa, os países onde eles vieram, eu esqueci o nome da cidade em si, mas são lugares frios, né? Onde a roupa tem que ser muito tampada, bem tampadinha. Totalmente, né? Cobertas, isso, vestidos longos até o queixo, tampando tudo, luvas, meias, enfim, tudo. Por quê? Para suportar o frio. O clima, né? Então, acredita, eles vêm para o Brasil, eles vêm com a cultura deles. E começa a igreja, e está tudo bem, eles começam, sim, a igreja, e eles trazem, então, o costume europeu para dentro da Assembleia de Deus. Né? Eles começaram, a igreja se reuniam ali, faziam uma reunião, e eles falavam que era reunião de Deus. Então, por isso o nome, né, de Assembleia de Deus, que é uma reunião para falar sobre Deus. E essa cultura, porque a questão de usos são costumes, né? É cultural. Isso não tem base bíblica da forma que é pregado. Então, esses são costumes mesmo. Como que eu vou dizer para você que um país, eu esqueci o nome agora, não sei se é os suecos, que os homens usam saia. E mesmo... escocês, perdão. E sueco é os nossos missionários, acho que é suecos, na Europa, sim, suecos. Essas pessoas que trazem da Escócia, né? Que tem os homens usam saias. E os cristãos têm que usar também, porque é um costume cultura, ali, né? Cultural. E aí, vai para o inferno? Não vai. Vamos lá. Lá nos países onde as mulheres são proibidas de mostrar o seu corpo, elas mostram só o olhar, né? Que eu esqueci, só aqueles países árabes, sei lá, islâmicos, né? As mulheres são... Aquilo ali é uma cultura, e elas estão debaixo daquela cultura, daquele costume. Se elas desobedecerem, por baixo ela tem outras roupas, mas se elas, sim, saírem para usar para fora de casa sem aquelas roupas, gente, elas são penalizadas e até mortas. Sim. Tá entendendo? Então é o quê? Uma cultura. Isso não é lei de Deus. Não é. Isso é uma questão, um regime cultural. Totalmente cultural. Então não existe nenhum pecado em você se cuidar, em você se organizar, em você estar bem consigo mesmo, em você estar com a sua autoestima valorizada. Não tem. Isso. Não tem nenhum problema nisso. Isso é totalmente cultural. Então, a dificuldade, Dani, está exatamente nisso, na falta de conhecimento. Em resumo, na ignorância. De conhecer Deus e a sua palavra e o seu poder. É esse que é o verdadeiro problema. Está nisso o verdadeiro problema. Porque pecado não é. E aí eu quero continuar. Esse tema tem uma abordagem bem ampla, né? É ampla, que dá assim, vazão para muitas coisas. Um dos textos mais usados, eu acho que para ensinar dentro da igreja, que é lá em Deuteronômio, né, quando fala sobre as mulheres não usar roupa de homem
e os homens não usar roupa de mulher. Está lá no Deuteronômio 22. Você pode ler depois para você conferir. Eu até gostaria que você fizesse isso para você ter conhecimento realmente na palavra. Não é importante isso? É muito importante. Lá quando fala que a mulher não pode vestir roupa de homem e o homem não pode vestir de mulher, porque isto é abominável ao Senhor. Tá, então vamos lá. Sim. Quando você vai numa loja, Dani, comprar uma roupa, você vai pedir roupa para mulher ou para homem? Para mulher, é claro. Para mulher, não é verdade? Isso. E dentro da nossa cultura, do nosso país, nós temos vários tipos de vestimentas, não temos? Temos. Saias, calças, bermudas, vestidos para mulher. Como para homem, tem as vestimentas para homem. É fato que hoje, eu digo hoje, aí isso já está se confundindo. Hoje já estão confeccionando roupas para homens com modelo de roupa de mulher. E aí isso é pecado. Porque os cortes são diferentes Sim. das roupas. E né? infelizmente nós vemos hoje os homens pecando muito mais do que as mulheres. Porque aí sim eu já vejo pecado. Eu já vejo o erro baseado nessa palavra. Sim. Porque nós vemos, principalmente nos púlpitos, muitos homens usando calças de mulher. Calça com roupagem para mulher. Exato. Com corte para mulher. Calças que não é ideal para homem. Entendeu? E aí eu vejo aqui a abominação ao Senhor. Porque o versículo fala, Deuteronômio 22, versículo 5, especificamente fala. Depois você lê. E aí eu vejo hoje isso se cumprindo. Hoje muitos homens cristãos usando, eu estou falando dos crentes. Isso. Porque quem está lá fora, para eles é natural. Qualquer coisa não tem problema. Mas eu falo para dentro das nossas igrejas, eu vejo muitos homens, e hoje não mais as mulheres, mas os homens, desejando usar roupas de mulheres. Porque eles querem mostrar o seu corpo, de alguma forma. Camisinhas justas, né, ajustadas, Sim. calças com corte feminino, né, e o mundo, as fábricas, viu que isso tá bom, tá comercializando, tá dando dinheiro e tá investindo nisso. E os homens estão indo nessa onda, infelizmente, usando cintos de mulheres, né? Sim. Nossa, tá uma coisa assim vergonhosa. E isso eu lamento. Mas voltando para o comum, né, vamos dizer assim, entre aspas, o comum que é muito questionado, existem roupas, calças para homem e calças para mulheres. Bermudas para homem e bermudas para mulheres. E isso é entendimento correto. Aí vamos, mas isso não é verdade. É verdade, sim. Então vamos estar. Então todo mundo tem que estar vestido de bata até hoje, porque na época de Jesus a cultura era o quê? Tecidos. Tecidos aqui envoltos. Que eram envoltos, batas, túnicas. Isso. Túnicas. Exato. Todo mundo se vestia com a túnica e os tecidos diferenciava. Mas vamos lá, era todo mundo de vestido, de saião. Mas o interessante, pastor, é que a cor do tecido mudava ali o que era para homem e para mulher naquela época, porque como túnica era tudo basicamente igual, né? Mas as cores também sempre traziam, né, houve essa diferença para deixar claro, olha, mulher usa isso aqui e olha, homem usa isso aqui. Essa diferença sempre existiu e sempre existirá. Sim. O problema do pecado está na escolha, né? Do homem querer hoje vestir uma roupa que foi feita para mulher, independente se é uma calça, independente se é um vestido, independente se é uma bermuda. Se o homem chegar numa loja e comprar uma bermuda de mulher para ele vestir, o problema de que Deuteronômio, a palavra do Senhor explica em Deuteronômio 22, está aí. Não é no corte, porque a mulher não pode vestir calça, a mulher não pode vestir uma bermuda, porque isso é pecado. Está lá na palavra de Deus. Não está. Pelo amor de Deus, nós não podemos interpretar a palavra de Deus de forma equivocada. Não é sobre isso, senão está tudo errado. Todo mundo está errado. Os homens das igrejas, os irmãos das igrejas que têm esse tipo de entendimento equivocado, que pregam que mulher não pode vestir calça, eles também estariam errados, eles também não poderiam vestir calça. Sim. Porque nem roupa de baixo na época de Jesus não tinha. As roupas íntimas. Não tinha, realmente. A Bíblia fala na época do rei Davi, que ele dançava, né? Dançava ali na presença de Deus, à frente da arca, né? Por ter conquistado ali a presença de Deus novamente. E aparecia a nudez dele. A nudez dele. Então a gente percebe que nem roupa de baixo tinha. Tá entendendo? Então, assim, gente, vamos conhecer a palavra de Deus, por favor. Vamos, para a gente parar de julgar e de condenar os que usam. Sim. Eu super respeito essas culturas, os ensinamentos e oriento as mulheres que vêm me procurar, que não são da nossa igreja, né? Eu sempre oriento. A resposta para a sua pergunta é uma só.
obedeça. Eu sempre digo, isso não é pecado. Falo como estou falando aqui. Mas o pecado está em desobedecer. Ah, pastora, mas e aí? O pastor está proibindo eu de fazer uma coisa que não é pecado e tal. Não, não, aí já é problema dele e Deus. Depois Deus vai cobrar dele tudo, porque nós velamos pelas ovelhas do Senhor. E a Bíblia diz que é nós, pastores, que vamos prestar conta delas. Exatamente isso que a palavra diz, né? E muitos pastores que pensam dessa maneira, que têm esses costumes em suas igrejas, eles acabam reprimindo essas mulheres de viverem uma autoestima mais elevada, né? Porque elas querem, mas elas não podem devido à obediência que elas têm Sim. ao seu líder. Sim. Mas isso Não, acaba gerando, às vezes, né, uma repressão. Há algumas que entendem que é por obediência, mas a maioria entende que é pecado. E esse é um problema. Sim. Porque quando eu entendo que é pecado, o que eu me torno? Uma julgadora. Eu fico julgando as que usam. Exato, e esse é um dos preconceitos que a gente tem no Batom Fashion, nesse nosso evento. Muitas pessoas deixam de participar, por quê? Porque elas já ouviram falar que é pecado, né? Então, tem um monte de mulher desejosa participar para ser liberta, mas não vem porque elas são ensinadas que é pecado. Exato, Pecado não é. Falar sobre roupa, sobre vestimento. Não é que elas são ensinadas que é pecado. Elas dizem que a igreja que não é de Deus é em pecado, porque a pastora da igreja faz evento como esse, a pastora ensina sobre essas coisas e está errado, né? Aí fala que eu sou a pastora Miss, né? Porque o Batom Fashion tem o desfile, né? Isso. Aí fica levando desfile para dentro da igreja, né? Aí o julgamento, você está entendendo o que eu estou falando? Porque elas não conhecem a verdade, e começam a julgar e o pecado se torna maior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sabe onde que deve estar o nosso prumo, o nosso nivelador, o nosso termômetro? Na palavra de Deus que diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, porém, nem tudo me convém. Vocês que são pastoreadas por nós, vocês sabem o que eu tenho ensinado com relação às vestimentas. Sempre a decência, a modéstia e o pudor. Não importa o modelo, o que importa é se tem esses ingredientes. Se tiver esses ingredientes, se tiver decente, se tiver modesto. E a modéstia aqui eu não estou falando de miséria, porque pessoas usam roupa cara. Não, você usa aquilo de acordo com as suas condições financeiras. Sim. De acordo com aquilo que Deus te deu. Você pode usar uma roupa de bazar, inclusive eu uso muitas. Nós temos nosso bazar chique, que é maravilhoso. Né? Não é sobre dinheiro, é modéstia no sentido de cuidado, de pudor. Né? Exato. Que esteja decente, que não esteja despertando lascívia no coração dos outros homens. E aí o que a gente vê muito nessas outras pessoas que ensinam aí seus excessos, elas usam roupas extremamente coladas no corpo, que não é decente. Usam roupas extremamente decotadas, mostrando seus seios. E o seio da mulher não foi feito para mostrar para homens, foi feito para o seu esposo quando ela casar. A mulher tem que ser um jardim fechado. Tá, não posso usar uma calça, mas eu posso mostrar os meus seios. Não faz sentido, faz? Não posso usar uma calça, mas posso usar um vestido segunda pele. Não posso usar uma bermuda, mas eu posso usar uma saia torando com um rachado enorme, curta, enfim. Aí não faz sentido, você está entendendo? Então, o que aconteceu? Sim. A mulher perdeu o senso de equilíbrio, a mulher perdeu a sua essência, ela perdeu a sua valorização realmente, sim, por falta do equilíbrio, e ela se perde. E a autoestima dela vai aonde? Lá embaixo. E aí é onde surgem os problemas. Você está entendendo? O assunto é enorme. Aí eu quero... Não é? Porque realmente a autoestima... Porque nós temos que estar bem por dentro para que a gente possa trazer isso para fora daquilo que nós sentimos, as nossas emoções, né? Tem que estar equilibrado. Sim. Dani, tem outro texto muito, muito usado para ensinar sobre isso também, que é lá em 1 Pedro, no capítulo 3, eu quero até ler, porque eu botei a Bíblia aqui no meu iPad por conta da lei, para mim não usar óculos. Ele é muito ensinado e de forma equivocada. Sim. Eu vou ler aqui desde o início, eu falo assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz, ó, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras.
O título que inicia o ensinamento de Pedro aqui é sobre conselhos conjugais. Primeira coisa que a pessoa precisa entender, para a gente analisar um texto, a gente tem que analisar o contexto, tá? Você que vai estudar, você precisa entender isso. Para você falar sobre um texto, analise primeiro o contexto. O que esse texto que eu vou ler a seguir, ó, considerando a vossa vida casta em temor, versículo 3. Esse é muito usado que eu queria chegar nele. Que o enfeite delas, das mulheres, que eu está fazendo uma comparação, que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas, olha a comparação, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estava sujeita aos seus próprios maridos. O texto começa aqui, os conselhos para as mulheres. Aí continua o texto falando sobre os conselhos para o homem. O texto começa falando sobre o comportamento da mulher com o seu marido. Que ela precisa ser submissa ao seu marido, sendo sujeita ao próprio marido, para que ele seja ganho. Né? Aquele marido que não obedece a palavra, aos vossos maridos, para que também, se algum não obedeçam a palavra, que está falando dos maridos, que não obedeçam a palavra, eles sejam ganho, né? Pela postura das suas mulheres, eles sejam ganhos por ela, pela obediência dela, pelo bom comportamento dela, pela postura dela. E aí ele faz essa comparação, né, considerando a vida dela em temor, que ela tenha temor a Deus. Aí ele fala assim, ó, que o enfeite, ele está dizendo assim, ó, a mulher, ele não está dizendo assim, ó, a mulher não pode usar um enfeite de cabelo. Mas ele está dizendo assim, que seja, ou seja, que ela valorize mais isto do que isto. É mais ou menos isso. Sim. Você consegue compreender? O que a palavra de Pedro está falando aqui é exatamente isso, que ela valorize mais essa instrução de ser temente a Deus, de obedecer aos seus maridos, para ganhar eles através da compostura dela, do que ela valorizar mais outras coisas. A vaidade, do que ela seja. Você consegue compreender o que a palavra de Deus está ensinando? Ela está ensinando que nós devemos valorizar os valores, priorizar aquilo que traz valor eterno e que vai fazer o quê? Os nossos maridos, o texto é para o casamento, e não é para as outras questões. Então eu entendo assim. E as moças, pastoras? Não tem nada sobre as moças. E as moças não são mulheres? E as mulheres que não são casadas não são mulheres? São mulheres. Então, se esse enfeite aqui fosse só sobre isso, sobre não usar enfeite, não usar joia, não isso e não aquilo, esse contexto aqui ia ser totalmente diferente. Consegue entender? Consegue? Então, assim, é realmente o problema, toda a problemática do autocuidado, né? Do cuidado com a sua imagem, do andar bem vestida, do andar, né, alinhada. Todo o problema contra essas coisas é por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aí isso vem sendo ensinado. Meu Deus, quantos anos tem a Assembleia de Deus? Centenária. Centenária. Você imagina? Anos e anos. E aí os que têm o conhecimento correto, o entendimento correto, tentam quebrar romper com essas barreiras. E são o quê? Julgados, na maioria das vezes. Mas eu repito e vou repetir enquanto eu viver, isso não é pecado. O pecado está nos excessos. Tudo que é exagerado, tudo que não tem temor, tudo que não tem modéstia, não tem pudor, tudo que é para despertar sentimentos ruins, é pecado. Porque, né? Se eu visto uma roupa que vai transmitir desejo sexual para um homem, lascívia, pecado. Peco eu e ainda faço outra pessoa pecar. Tá entendendo? Sim. Então, aí a gente vê muitas saias e vestidos que são sensuais. Exato. Muito mais do que calças, bermudas, enfim. Às vezes, se estivesse vestidas de calça, não estariam tão sensuais como um vestido que marca todo o seu corpo. Você entendeu? É exatamente isso. É o equilíbrio, exatamente, que precisamos ter. Então, a dificuldade está nisso,
Exatamente nisso. Mas a gente veio hoje aqui para trazer esse esclarecimento, Sim, para que muitas pessoas sejam alcançadas através disso. isso. Não tenho medo de falar sobre isso, sobre esse entendimento, porque a palavra de Deus. É Palavra de verdade. Deus. Isso é libertador. É libertador. Libertador. Inclusive, nós estamos aqui já na nossa 4ª edição e desde o primeiro nós temos visto muitas mulheres viverem, né, que já vivenciaram essa mudança, essa transformação de dentro para fora. Sim, Dani. Porque quando ela é convidada a fazer um quadro de transformação, primeiro começa a transformação da mente dela, É verdade. né, para depois ela estar pronta para receber a transformação exterior também. Exatamente. Porque a mulher com uma baixa estima, né, pastora, ela não consegue se cuidar exteriormente. Não. Para ela, não tem muita importância. E é legal você falar nisso, porque dentro do Batom Fashion a gente tem um quadro, né, que é a transformação. O que acontece na transformação? O Senhor coloca no nosso coração, a gente ora, tudo é feito em base de oração. Tudo é feito à base de direcionamento do Espírito de Deus, tudo. E ano passado o Senhor tinha algo diferente para o Batom Fashion e eu orei tanto, pedindo a Deus, Senhor, me mostra as mulheres que o Senhor quer transformar, que a gente abençoe. E nós não tivemos transformação ano passado, mas nos anos anteriores que nós tivemos, o Senhor sempre nos apontou mulheres que estavam orando, pedindo a Deus, né, para que algo diferente acontecesse na vida delas, para que elas conseguissem se levantar. E a gente viu Deus restaurando mulheres, Verdade. vidas, com o seu poder através desse evento. Muito lindo. E isso que você falou faz muito sentido. Esse ano, a nossa transformação, uma das transformações do Batom Fashion, a nossa convidada, é exatamente isso que está acontecendo com ela, né? A gente viu que a transformação dela mais está no interior do que no exterior. E ela vai passar por esse processo. Está lindo, gente, vai ser emocionante. Vocês vão ver que história linda, que história poderosa desta primeira convidada para o quadro da transformação. Quantas coisas maravilhosas vão acontecer na vida dela. E o Batom Fashion faz isso. A gente devolve, né, através de Deus. É Deus quem faz isso, usando as nossas vidas, mas é tudo sobre Deus e sobre a vontade de Deus em mudar a vida de alguém. E essas mulheres, elas recebem um empurrão. Eu falo que é um empurrão para elas continuarem, né? Isso. Sendo liberta e recebendo aquilo que Deus tem para a vida delas, experimentando o melhor. E nós temos os testemunhos, né? Desde o início, de mulheres que foram transformadas dessa forma. E elas mantiveram, né, o seu comportamento e têm as suas vidas transformadas por Deus através desse evento, né, que trabalha, que fortalece a autoestima da mulher. Então, são assim, experiências muito lindas que essas mulheres já vivenciaram, já viveram, e que essas próximas, né, que vão ter agora a transformação também vão viver. É algo muito poderoso, aquilo que Deus tem preparado nessa 4ª edição, que não será diferente das outras, porém é única. É única. Porque não tem como voltar atrás. Quem vem, aproveita, aprende. Inclusive, Daniel, eu quero contar um testemunho. Sim. Quando terminou o Batom Fashion de 2024, nós estávamos ali, porque a gente faz de tudo, gente. E terminando o pessoal, a equipe organizando. E a gente, graças a Deus, a nossa cidade é abençoada, maravilhosa. Os nossos empresários, comerciantes, abençoa, né? E a gente tem vários patrocinadores. E eles abençoam, né? Nos dão muitos presentes. Então, várias mulheres são mimadas, recebem presentes no Batom Fashion. Tá? Até isso tem, gente. Mais de 200 mulheres são abençoadas recebendo presente. A gente consegue, graças a Deus, nossa cidade tem sido uma bênção para abençoar vidas. Todas as portas que batemos, a gente recebe um sim. E aí teve um testemunho de uma mimada, né? Eu falo mimada porque recebeu um mimo. Ela voltou, ela foi embora e esqueceu de pegar o mimo dela. E ela voltou e ela foi testificar, que já tinha acabado o evento, ela voltou para pegar o mimo dela e ela foi testificar para a obreira que entregou o mimo para ela. Ela falou assim, olha, deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu fui motivada a não participar desse evento. Falaram tão mal desse evento para mim, tão mal, que eu vim, sabe por quê? Eu vim por curiosidade. Falaram tão mal que eu falei assim, pois eu vou lá para me ver se é isso mesmo. E ela disse que adquiriu o convite dela e veio. E aí sabe qual foi a resposta dela, Dani? E aí ela disse assim, e eu quero dizer para você o seguinte, que eu amei, que é maravilhoso
e que nunca mais eu falto um. Olha que coisa linda, poderosa demais. Glória a Deus. Nós não devemos acreditar no julgamento negativo das pessoas, do que elas dizem. A gente tem que vir e viver esse momento, exatamente, né, pastora? é transformador, é liberta. Qual que é a palavra que definiria, então, né, o Batom Fashion? Ele é libertador para a glória de Deus. E é isso. Glória a Deus por isso. E é isso, Dani. Amém, né? Aprendemos muito nessa manhã com a nossa pastora Fernanda Leal. Amém. E fico muito grata, pastora, por ter a senhora aqui nesse campus de Nova Chavantina. Amém. Glória a nos Deus. trazer essas orientações, esses conhecimentos, né? Dentro da palavra de Deus, que tem aí fortalecido a nossa autoestima. Amém. Glória a Deus. Eu olho e vejo a mudança das mulheres aqui, da DNX, depois desse evento, depois da vida da senhora aqui neste lugar. Realmente é Deus. É transformador, porque É Deus é com a senhora. Amém. Deus é na vida da senhora. É Deus que faz tudo isso. E por isso nós estamos alegres e gratos. Eu sempre digo que o salmista diz: o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amém. E eu louvo a Ele, rendo a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Glória a Deus. E amém. Vamos encerrar então convidando, encerrando, né? Isso, fazendo convite. Convidando. Eu quero convidar você que ainda não adquiriu o seu convite. Por que convite? É um convite, irmãs, não é um ingresso. Mas estão vendendo, pastor, não estou vendendo não. Estou dando a oportunidade para você ser abençoado. O valor é irrisório. Nós colocamos tudo que nós adquirimos com esses convites no evento, né? E é exatamente assim para que você seja abençoado. Você invista, aprenda a investir na sua vida, na sua autoestima e seja abençoado. Você vai participar de momentos extraordinários junto com a gente. Você vai participar de um coffee maravilhoso, você vai tomar bebidas maravilhosas, você vai receber a palavra de Deus, você vai receber uma enxurrada de autoestima na sua vida. E vai ser lindo. Então, olha, dia 15 de março, a partir das 16 horas, aqui na AD Nova Chavantina, Avenida Campo Grande, número 8. Se você quer adquirir o seu convite, vem aqui na igreja, na secretaria, e fala com você, né, Dani? Ou com a Milena. Isso, ou com a Milena. E estamos aqui para atender você e te deixar ainda mais motivada. Amém. E também em todas as nossas igrejas, aí pelos vários bairros da cidade, com as nossas pastoras, e nos grupos familiares, com a sua liderança de grupo familiar. E é isso. Amém. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Sim, orando por todas as pessoas que estão e que vão, né, ouvir essa palavra. Exato. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, sua casa, sua família, e que você seja curada na sua autoestima, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, te agradecer por esse lindo momento, por essa oportunidade grandiosa e preciosa que o Senhor nos deu, de trazer, Senhor, essa palavra, essa instrução, essa orientação para as vidas, Pai. Eu quero, meu Deus, te pedir que cada pessoa que assiste essa live, esse podcast, esse vídeo, que ela seja alcançada por toda a palavra que foi ministrada aqui, que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, que o Batom Fashion ele continue sendo, Senhor, em todos os lugares onde ele é realizado, uma ferramenta poderosa de evangelização, de transformação, de cura para a vida de milhares e milhares de mulheres. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. E até o próximo, né? Amém. Fiquem com Deus.